Ontem eu estava numa mentoria com um aluno, eu estava fazendo a triagem, né? E eu gosto sempre de perguntar para a pessoa o que ela está buscando, o que ela está querendo. Muitas das vezes eu gosto de entender o que ela fala, porque aí, de repente, eu consigo já saber de antemão o que ela precisa aprender logo de cara. E numa questão meio que um tanto recorrente, as pessoas sempre me trazem um quesito do que elas querem, baseado no que elas ouviram ser melhor. Então, esse caso específico, que é o caso do José Gabriel, ele falou assim para mim: Edwards, eu quero aquele imóvel do estilo judicial que eu já vi que é mais seguro, né? E na maior parte das vezes, as pessoas elas sempre trazem essa questão do imóvel ou judicial ou do extrajudicial, sempre imaginando ser uma característica única. Sempre imaginando ser uma forma de bolo pronta que sempre vai ser igual e nunca vai mudar. E a ideia desse vídeo é te mostrar as principais diferenças e te ajudar na decisão. De antemão, se você começou esse vídeo esperando que eu diga para você assim, ó, imóvel extrajudicial é melhor, imóvel de leilão judicial é melhor, cara, você já pode ser do vídeo. Não vai fazer sentido para você, porque cada um tem uma particularidade, cada um pode ser utilizado para determinada ferramenta. Então deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. Eu vou usar esse daqui. Pronto, que assim fica menor o tamanho. Legal, diferença ali, o que pode fazer você levar 11 dias ou 11 meses, dependendo daquilo que você pode ignorar ou não num imóvel, tá? Então vamos lá. Mesma rua, mesmo preço, decisão oposta. 80% das pessoas erram na escolha. E aqui vem um critério que não está em todo o slide, na preparação do slide eu não tinha colocado isso, mas eu acho que é uma das coisas mais importantes que você pode entender de leilão extrajudicial ou judicial. Eles não têm uma regra, não existe uma regra de que o leilão, por exemplo, o leilão extrajudicial, eu vou dizer para você, já vou resumir de certa forma para você, que são os imóveis de banco. Tá? Todo aquele leilão em que precisou, a pessoa não pagou o financiamento, ele vai para o leilão extrajudicial. Todo aquele tipo de leilão que é condomínio, que foi por falta de, por alguma outra dívida qualquer, além do financiamento, geralmente vai para judicial. Dito isso, existe uma tendência de existir um certo padrão nos imóveis que são judiciais e extrajudiciais. Então, dependendo do tipo de imóvel que você está querendo, faz mais sentido você pegar um, faz mais sentido você pegar outro. Edward, como assim? Pensa assim, ó, que você hoje quer uma mansão. Você está procurando um tipo de imóvel sensacional, aquele melhor imóvel disponível no mercado. Mansão. O que você acha que é mais provável? Essa pessoa, você acha que é provável a pessoa que era dona desse imóvel ter perdido o imóvel por uma falta de pagar parcela de financiamento? É possível, mas é pouco provável. O que é mais fácil? Por ter dívida trabalhista, por dívida condominial, por não ter pagado tributos, aí o imóvel pode ser leiloado. Nesse cenário, vai para leilão judicial. Agora, o que é mais comum? Alguém de classe, de imóveis de classe mais baixa ou até classe média ter essa falha de pagamento. Então, por isso que vai ser mais comum esse perfil de imóvel estar nos leilões extrajudiciais. Entenda uma coisa, não é uma regra. Não existe ali que só imóveis, vamos colocar assim, imóveis de pobre está no extrajudicial, imóvel de rico está no judicial. Não é isso. Mas estou dizendo que existe uma tendência maior de você encontrar um tipo de imóvel num tipo de lugar e outro tipo de imóvel em outro tipo. Até mesmo entre os bancos, por exemplo, no leilão extrajudicial são os de banco. Se existe uma tendência natural de encontrar perfis de imóveis em determinados bancos, porque são os correntistas, você tem que pensar nisso. Quem que era dono do imóvel? O que é mais fácil? Uma pessoa usar a Caixa Econômica Federal para financiamento, uma pessoa que tem muita grana ou uma pessoa que tem pouca grana? Geralmente pouca grana. Então, por isso que os imóveis tendem a ser mais populares na Caixa Econômica Federal. Tem imóveis caros lá? Tem, mas normalmente não. Agora, um imóvel mais classe média, imóveis ali que de mercado 800 mil, eles geralmente vão estar naqueles bancos privados. Só para você entender a diferença, tá? O que é cada um? Judicial, todo leilão judicial é aquele que é conduzido por um juiz. Então, o rito dele, a regra do jogo dele, além do edital, ela tá numa questão do CPC, que é o Código de Processo Civil. Tem lá o regramento. Nossa, eu tô com uma dor no joelho, eu não tô conseguindo dobrar o joelho. Então, o juiz, ele é meio que o senhor desse leilão.
ele escolhe o formato, as regras. Obviamente que geralmente ele já segue ali o processo civil. Obviamente que geralmente ele nem olha direito o edital que ele assina, mas é uma regra. Já no leilão extrajudicial, ele é geralmente conduzido por um leiloeiro, que vai ser a pedido do banco. Ele é feito por um formato de lei. Tem uma lei que estabelece ele, que é a Lei 9.514 de 1997. É a lei conhecida como Lei de Alienação Fiduciária. Então, as regras já estão definidas nessa lei. Já no judicial, o juiz determina algumas leis que ele vai colocar no edital. Isso é bem importante. Então, no judicial, existe figura do juiz. No extrajudicial, você não precisa do juiz, consequentemente, você não precisa de advogado propriamente dito. 6 diferenças principais, tá? Então, a primeira é primeiro quem conduz, um é o juiz e o outro é o leiloeiro. Ali eu coloquei leiloeiro, mas em ambos os leilões vão acontecer através de um leiloeiro. Mas o leiloeiro pensa que no judicial ele está seguindo a função do juiz. No extrajudicial, base legal de um é o Código de Processo Civil, a base legal do outro é a Lei de Alienação Fiduciária. Tempo para desocupação, meses e semanas, tá? Ali é óbvio que varia, é óbvio, sem sombra de dúvida. É óbvio que é possível você levar semanas para desocupar um imóvel no judicial também. Mas, via de regra, pode levar algum tempo a mais, por conta do próprio processo judicial. Então, pensa comigo assim, quando a gente está falando de desocupação, significa que eu estou tentando desde um acordo com o ocupante que está lá dentro, e se não der certo, eu vou precisar tirar ele através da justiça. Se eu precisar em acordo, em ambos os casos podem ser muito rápido, tá? Tanto no judicial quanto no extrajudicial. Se eu faço um acordo com a pessoa, é muito rápido. Mas existe uma tendência maior de eu conseguir um acordo mais rápido no extrajudicial do que um acordo mais rápido no judicial. Por quê? Porque a pessoa já está acostumada com o processo, ela já sabe que, cara, daqui a pouco o juiz vai expedir a carta e aí eu vou ter que sair. Então ele já espera esse prazo acontecer. É o mais comum, a menos que você ofereça alguma grana, coisa e tal. Agora, quando precisa de justiça, é claro que também depende de cada região onde você mora, da vara da justiça que está acontecendo. Por exemplo, em São Paulo. Geralmente, se você precisar fazer uma desocupação e essa desocupação precisar seguir para o judiciário, você vai levar ali em torno de 3 meses, 90 dias. Rio de Janeiro é bem maior. Mas, no geral, o tempo médio, ali não está semanas. Semanas é um pouco exagero, mas o tempo médio ali para uma desocupação, já contando a média, que é através de acordo, seria 30 a 45 dias no extrajudicial. No judicial já gira em torno de 3 meses normalmente. Então existe uma diferença sim, tá? Emissão na posse. No caso de emissão na posse é o que a gente chama de a etapa da justiça, que é pegar a posse do imóvel de leilão. Não é reintegração de posse. É uma questão jurídica que, para você que não é advogado, para mim que não é advogado, é indiferente. Então, existe o chamado emissão na posse, que é quando você compra um imóvel de leilão e você quer tomar a posse dele. Você tem a propriedade, mas você tem que tomar a posse. No caso do judicial, isso é feito através já automático. Então, automático entre aspas, quando você arremata o imóvel, já existe um processo judicial rolando. Então, o juiz só precisa te dar na carta de arrematação isso. No caso do extrajudicial, não existe processo geralmente. Então, você vai precisar, se necessário for entrar com uma ação judicial, você vai ter que criar um processo, notificar, e aí você vai precisar do advogado, tá? Riscos de anulação. Existe sim um risco de anulação maior e menor entre eles, tá? No caso ali, está trocado a ordem. No caso de anulação, existe um risco maior de ser anulado o leilão de cunho extrajudicial e o menor de cunho judicial, por conta de que ele já é feito através da justiça. É mais difícil ter essa disputa depois de ser anulado, tá? Custas. Geralmente você vai ter custa judicial para participar do leilão judicial. Por quê? Porque depois você vai ter que fazer pedido de carta de arrematação, aquela coisa toda. Isso tem custa judicial. Agora, quando você pega no extrajudicial, se tudo der certo, você não precisa desocupar com um juiz, desocupar através da justiça, você só vai pagar a taxa do leiloeiro. Colocando lado a lado aqui, um ao outro, comissão do leiloeiro. Aqui já faz
Cara, eu acho que uma vez, uma taxa de leiloeiro de 3% e também uma taxa de leiloeiro a 7%. Mas o normal vai ser essa taxa de leiloeiro a 5%. É o edital que determina isso, tá? Fica bem claro que o tempo médio gira em torno disso daqui mesmo. Pronto. Tudo isso daqui lado a lado. Agora vamos que cada um faz sentido, tá? Quando que você deve escolher um? Então, o primeiro cenário. Quando que você vai escolher um imóvel de leilão judicial? Primeiro, dependendo do tipo de imóvel que você está querendo. São imóveis exclusivos. Segunda questão. É se você não tem uma necessidade clara de um giro rápido, porque entre o processo de você comprar o imóvel, desocupar, você vai ter um prazo maior ali. Se você não tem essa necessidade tão rápida de acontecer, pode ser para você. E aí, por conta de você ter isso, é óbvio que você quer um desconto maior. E aí você vai ver, Edu, mas 60% não é tão realista. Você não vai ver baseado no desconto que diz o leiloeiro. Porque assim, ó, a lei determina que o leilão ele vai poder acontecer no máximo por 50% da avaliação. Mas essa avaliação é uma avaliação judicial. Nem sempre a avaliação judicial é o que é praticado no mercado. E aí você pode se aproveitar disso, então você pode ter algum tipo de desconto maior. Se você não tem estômago para algum tipo de questão jurídica, advogado, cara, não é para você. E aqui, fique claro, você vai encontrar imóveis estressados, óbvio, são de naturezas mais complexas, porém você também encontra bons imóveis. Cito o caso, já participamos de leilão em que era uma torre completa com 13 apartamentos. Já participamos de leilão que era tipo uma galeria com várias lojas dentro. É o tipo de coisa que você não participaria, você não teria esse leilão no extrajudicial. Então tem oportunidades muito boas nisso, inclusive, por exemplo, na vara do trabalho. Além de que é uma possibilidade também, se você tem nome sujo, mas tem condição de pagar uma parcela razoável, o leilão judicial permite que você possa parcelar. Parcelamento é diferente de financiamento. Parcelamento você dá 25, 30% de entrada e parcela o restante do saldo em até 25 vezes. Pô, Edu, mas fica uma parcela cara, né? É uma parcela mais alta, com certeza. Mas você não precisa de nome limpo. Você vai parcelar diretamente na justiça, você não precisa nem comprovar sua renda. Você só tem que pagar. Entende? Então pode ser uma facilidade para você. Quando que você vai para o extrajudicial? Você quer um pouco mais de velocidade? Eu aconselho o extrajudicial. Você não quer utilizar muito da questão jurídica, é óbvio que em algum momento você está ciente que pode precisar, você pode precisar de um advogado, mas você normalmente não quer acessar isso, cara, extrajudicial, você quer fazer tudo por você, você está pensando em fazer sua primeira arrematação, eu aconselharia no extrajudicial, não porque ele é melhor, mas porque ele é mais simples. O regramento dele acaba sendo mais simples, tem menos letrinhas miúdas. E também tem a facilidade do financiamento. Lembra que eu falei que financiamento e parcelamento são coisas diferentes? Parcelamento você não precisa de nome limpo, você faz direto na justiça. Financiamento você faz com o banco. Então, quando você compra um imóvel de leilão, por exemplo, da Caixa, você pode financiar esse imóvel, se o imóvel permitir. Então, você vai dar 5% de entrada e financia em 30 anos. Ah, Edu, mas eu vou passar 30 anos pagando? Não, cara pálida. É melhor você pagar uma parcelinha pequenininha, você já compra o imóvel, coloca ele para alugar, para vender, enfim, e movimenta o giro. Então, dependendo do tipo de negociação, do tipo de empreendimento que você quer, faz sentido um ou outro. Aí cabe você a decisão. Aí um slide que eu sempre gosto de colocar são sobre erros. Que é aqui, ó. A maior parte das pessoas considera que o extrajudicial é mais seguro. E eu digo que não é. Do ponto de vista de anulação, o extrajudicial é o que tem maior risco. Por quê? Tem lá na lei de alienação fiduciária um regramento que fala assim que para o leilão acontecer, a lei determina que o devedor precisa ser notificado. Mas às vezes pode acontecer do devedor não ter sido notificado da forma correta. E isso é a única coisa que derruba um leilão extrajudicial, que anula o leilão extrajudicial. Isso é mais comum. No judicial, depois que já tem ali o trânsito julgado, a carta de arrematação foi assinada, a chance dele voltar, cara, é praticamente nula.
Óbvio que nunca a gente pode falar do mesmo jeito que nenhum advogado pode falar para você que é causa ganha. Isso também é impossível falar. A justiça no Brasil é cabeça do juiz, mas no geral é quase impossível de acontecer. E tem o critério de judicial ou não é qualidade no processo. Então, uma coisa que você precisa entender, você não pode escolher baseado, não, eu quero judicial ou eu não quero. Procure baseado naquilo que você conhece, naquilo que você sabe, no critério do imóvel que você está querendo. E aí você analisa, não, para mim vai fazer mais sentido ir para o extrajudicial. Não, para mim, eu gosto do judicial, eu gosto dessa ideia de parcelar, para mim vai fazer bastante sentido. E aí você escolhe isso. E aí, no fim, eu quero que você comente aqui embaixo, me ajudando a entender o que você está procurando hoje. O seu tipo de imóvel é judicial ou extrajudicial? Porque a partir dos comentários eu posso produzir mais conteúdo de um do que de outro. Vai me ajudar também. Fechou? Você me ajuda e eu te ajudo. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu.